direção para esse povo e mostrar os seus caminhos, mostrar de novo qual era a vontade de Deus. E também para guardar esse povo dos inimigos. Lembra que Deus tira o povo do Egito através de Moisés, depois leva a terra prometida e ingressa através da vida de Josué. E depois da morte de Josué não tem mais nenhuma liderança personalista. E esse povo agora fica ali em Canaã, fica ali na terra prometida. Mas por se desviarem dos caminhos do Senhor e não atentarem mais à lei do Senhor e se misturarem aos povos inimigos, eles foram subjugados agora. Aqueles a quem eles deveriam governar, estavam governados. E por conta disso, se misturaram as práticas religiosas, se misturaram a cultura pagã desses povos, né, como os cananeus. Pois bem, Deus então, nesse período de caos, vai levantando esses homens, esses juízes, e era muito resolutivo. A partir de um pecado do povo, o povo pecava e aí eles eram oprimidos, então Deus enviava esse libertador para que esses inimigos não acabassem com Israel, né? E aí Deus mantivesse a linhagem de Abraão. Deus prometeu fazer Abraão fecundo e multiplicar sua descendência e fazer bendito sobre toda a terra. Mas agora que o povo desviava do Senhor, ele estava à mercê do inimigo. Pois bem, para que eles não fossem destruídos sempre, né? Deus então levantava essas figuras para fazer guerra contra os inimigos. E assim a gente viu o livro de Juízes. Pois bem, chegamos em Samuel. Aí claro, a gente viu depois um hiato aqui, né, de Ruth, que é a partir aqui da família de Ruth, que nasce o avô de Davi. Então, Deus começa a preparar agora o cenário para o nascimento de um rei, a vinda de um rei, que vai governar o seu povo, vai estabelecer a vontade de Deus na terra. O cenário começa a acontecer. Pois bem, então, a gente viu a história de Ruth e nasce Obed, que é o avô de Davi. Na sequência, então, tem uma outra história aqui, que começa então a partir de Ana, uma mulher da tribo de Israel, que é estéril, não pode ter filhos, e por isso lamenta. E aí, em determinado momento, ela chorando ao Senhor, ela vai lá e chora na frente do tabernáculo. O sacerdote Eli imagina que ela está bêbada, e ela diz: não, é que eu estou amargurado de alma, porque eu estou pedindo um filho ao Senhor, e já declarei que se o Senhor me der um filho, ele servirá ao Senhor todos os dias. Pois bem, Deus dá um filho para essa mulher, Ana, é a mãe, então, do profeta Samuel. Lembre-se, então, que Samuel, agora, durante o dia de Samuel, você vai ver Israel sendo abençoado, ok? Então, lembra que é mais ou menos a sequência dos juízes. Samuel, mas é mais ou menos essa outra persona após esse... Ainda está no tempo dos juízes, né? Mas Samuel agora aparece também como essa pessoa que redime esse povo e reorganiza a casa. Você vai ver que durante o dia de Samuel, Israel começa a vencer os inimigos. Continua ainda tendo todas as mazelas, todas as dificuldades, mas Samuel é esse homem agora que ele traz virtude para esse povo, ok? Então, nasce então Samuel, e ele agora começa a servir no templo, no tabernáculo, né, junto com o sacerdote Eli. Acontece que Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, eles também estão depravados, eles estão corrompidos também. E por conta disso, Deus reprova a atitude deles. E eles estão tão misturados Israel está tão misturado com os outros povos que, em uma das guerras, os israelitas, eles disseram: olha, nós queremos que Deus vá conosco até a guerra. A gente quer ter certeza que Deus está conosco. E por conta disso, a gente vai, então, levar a arca. Vocês não consultaram o Senhor, eles não perguntaram se o Senhor estava com eles, eles apenas fizeram um ato da liturgia religiosa, né? Dizer o seguinte: eu vou fazer minha oração aqui, depois que já que eu sou crente, Deus disse, então tá comigo e acabou. Então eles usam a arca como um troféu.
Eles carregam a arca para o meio da guerra, Israel contra os filisteus. Acontece que Deus não estava com eles. Eles estavam desatentos a um tanto de coisa que Deus queria que eles fizessem, e por isso Deus permitiu que os filisteus derrotassem Israel. Pois bem, mais uma vez Israel é derrotado, e aí a arca foi levada para o acampamento dos filisteus. Isso foi uma vergonha para Israel, né? E colocaram a arca lá diante do templo, diante da imagem, dentro do templo de Dagon, que era um deus dos filisteus. Aí você lembra da história ontem, essa imagem, ela amanhece no primeiro dia, primeira noite, né? Ela amanhece ao chão, depois eles levantam, amanhece ao chão novamente, e depois começa a trazer pragas para o povo filisteu. E eles percebem, ele manda para outra cidade, o povo começa a ter praga também, e depois para outra, a mesma coisa. Até que eles dizem o seguinte: olha, o problema é essa arca aí que está trazendo maldições para nós. Então, vamos devolver a arca. E aí, quando então os 5 príncipes filisteus enviam a arca novamente, e agora a arca vai para o povo de Israel. Pois bem, a arca é recuperada agora. E esse é o cenário até aqui, o capítulo 7. A arca foi enviada. E como que eles enviaram a arca? Bom, eles colocaram essa arca em carros de boi. Uma carroça enviar a arca. Mas a arca não era para ser... quando Deus ordena que os procedimentos dos elementos do templo, não era em carro de boi que era carregado, era nos ombros e através dos levitas. Pois bem, a arca vai carregada em uma carroça de boi. Chega lá na terra de Israel, ali no acampamento israelita, eles pegam aqueles bois, sacrificam os bois, e agora a arca está ali. Pois bem, chegamos então no capítulo 7, olhando para esse cenário. O que está acontecendo aqui? Desde o livro de Ruth, tudo está apontando para o nascimento de um rei, certo? Deus vai estabelecer um rei sobre a nação, um rei segundo o seu coração. Mas olha agora o cenário. Já tinha nascido Jessé, avô de Davi, correto? Deus levanta Ana, e agora através de Ana, Samuel, esse profeta, e começa a reorientar esse povo e discernir coisas que o povo não estava discernindo. Muito bem. A arca, então, foi para o acampamento dos filisteus e voltou. Ok. Capítulo 7. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava no morro. E eles escolheram e separaram seu filho Eleazar para tomar conta dela. Samuel governava Israel. Tá vendo aqui, Samuel, essa figura de mais um juiz em Israel? Ok? Esse líder, aqui está Samuel. A Arca da Aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo. Isto é, mais ou menos 20 anos. Ou seja, depois que havia sido levada para os filisteus, a arca voltou e ficou mais ou menos ali 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Lembra sempre do cenário em que o povo peca, aí eles entram numa opressão muito grande, e daí e após isso eles arrependem. Ou seja, pecaram porque não consultaram o Senhor e a arca foi levada, certo? Foram aí opressos porque perderam a guerra e estavam escravizados foram derrotados pelos inimigos. Opressão, pecado, opressão. E agora? A arca voltou e eles estão clamando agora ao Senhor, arrependendo. Todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Ou seja, tem arrependimento. Sempre quando há arrependimento, o que Deus fazia? Levantava então o tal do libertador para redimir o seu povo. Pois bem, Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Lembre que o grande problema é que o povo estava misturado. Então, pastor, mas eles estão orando aqui ao Senhor. Pois bem, mas eles estavam tudo misturado. Eles oravam ao Senhor, oravam a deusa Astarote, aos outros deuses, ok?
E aí Samuel agora corrige, diz, olha, vocês querem alguma coisa do Senhor? Abandonem todos esses deuses aí de vocês, acabem com isso aí. E aí o Senhor vai responder vocês. 4. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal, e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Ó, tá vendo? O povo redimindo aqui. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa. E prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor, jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa Samuel julgava e governava o povo de Israel. Ó, então Samuel como esse juiz também em Israel, ok? Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com seus homens para atacá-los. Lembra? Aqueles mesmos que tinham visto a arca voltando para o acampamento, lembra? Que eles ficaram vendo? E aí eles estavam julgando. Se a arca voltar diretamente para Bet-Serem, é porque tudo que aconteceu foi realmente o Deus deles. E se não voltar para lá, é porque não foi o acaso, isso que aconteceu aqui conosco. Né? Esses mesmos príncipes agora, eles olham Israel e vão atacar de novo Israel. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo. Sim, porque já tinham perdido uma guerra, né? E disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Uau! Tá vendo? O povo começa a reconciliar, começa a realinhar. Samuel oferece um sacrifício. Durante o momento que Samuel está oferecendo um sacrifício, os filisteus estão atacando Israel. E aí Deus envia agora fortes trovões, uma tempestade, e aí eles ficam tão confusos que começam a fugir. Versículo 11. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Bet-Car, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, deu a ela o nome de Ebenezer. Ok? Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram derrotados, e o Senhor não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Uau, olha só. Assim os filisteus foram derrotados, e o Senhor não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ecrom até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra. E também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Até o fim da vida de Samuel, até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal e Mispa, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava para sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz. E em Ramá, Samuel construiu um altar para Deus, o Senhor. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. Ok? Então mais um, olha para cá. Deus havia estabelecido os tempos dos juízes. A gente ouviu uma história de Ruth, ok? Nascendo aí Obed, que é o avô de Davi. Começa então 1 Samuel falando da história de Ana, e nasce então esse profeta Samuel, um novo juiz em Israel. Enquanto ele governa agora como juiz de Israel, ele dá uma melhorada, né? Ele se atenta, ele é um sacerdote também do Senhor, então ele é um profeta, sacerdote, ele se atenta agora mais àquilo que o Senhor orientou o seu povo. Então agora começa a retomar essa relação, Israel começa a retomar a relação com Deus. Pois bem, eles atacam, os filisteus atacam Israel, mas Israel revida, agora Deus interviu e eles vencem os filisteus. E agora, por toda a vida de Samuel agora,
Israel não foi mais atacado. E também houve paz entre Israel e os amorreus, ok? Então é um tempo de paz. Lembra o ciclo? Pecado, opressão, arrependimento, libertador e paz. Lembre-se disso? Acontece o mesmo cenário aqui, ok? Acontece que após isso, Samuel está velho já. E ele coloca os filhos como juízes de Israel. Seu filho mais velho se chamava Joel, e o mais novo, Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro, aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Ou seja, faziam um comércio da fé. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: olhe, você já está ficando velho. Olha só, o povo agora. Olhe, você já está ficando velho e seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece com os outros países ou as outras nações. Perceba, isso é uma grande desonra, né? Porque olha tudo que Deus fez ao povo de Israel por meio do profeta Samuel. Você vê o profeta Samuel só trazendo bênção para o povo de Israel, sim ou não? Orientando novamente. Eles agora venceram os inimigos e tiveram paz na terra. Mas, como sempre, o povo não basta, né? Tanta coisa boa que Deus fez, o povo reclama, o povo murmura. E agora eles vão para Samuel e desonram. Ele diz assim: você já está ficando velho, já está ultrapassado, a gente quer uma coisa mais atual. E a gente quer um rei igual às demais nações. Sabe quando a gente acha que a vida, que a bênção está em nós ter o kit sucesso do mundo? Isso aqui é uma grande tentação, a gente querer que a nossa vida seja parecida com a do mundo, porque parece que a do mundo é melhor. Parece que a forma que o seu vizinho vive é melhor. Parece que a forma que o seu colega de trabalho, o seu patrão vive é melhor. Eu sei, eu e você ficamos olhando constantemente no Instagram e as pessoas postando muita coisa e a gente diz: nossa, se eu tivesse uma vida como essa, e olha só a vida que eu vivo com Deus. Não parece ser tão gostosa assim. Não parece ser tão performática assim. Se meu marido fizesse isso, se minha esposa fosse desse jeito, se tivesse aquele corpo, se tivesse aqueles bens, se fosse daquele perfil. Esse era o problema do povo. O povo estava dizendo: nós queremos um rei, como as demais nações. Nós queremos uma vida como as demais nações. Mas acontece que as demais nações não são o povo de Deus. E nem tudo que tem aparência, e aqui esse vai ser o cenário de Saul, né? Tem aparência, mas não tem uma realidade. Saul é aparentemente perfeito. Mas você vai ver que as virtudes do coração de Saul são corrompidas. As motivações são corrompidas. É isso que Deus está dizendo. Então agora o povo vai e diz para Samuel: Samuel, tu tá ficando velho, tu já tá velho. Os teus filhos também já não são lá essas coisas, né? E nós queremos um rei. Nós não queremos mais outro profeta, nós não queremos dessa forma que Deus está fazendo aí. A gente quer uma coisa diferente. A gente quer igual os outros. Isso, Vini. Enquanto nós existir a presença, nós estaremos completos. É isso. Samuel, versículo 6, não gostou do pedido deles. Então orou a Deus o Senhor e ele respondeu assim: atendo o pedido do povo, não é sobre você que eles rejeitaram. Eles rejeitaram a mim como rei. Uau! Uau! É forte isso, né? Às vezes a gente não percebe, mas quando a gente está resistindo a alguém, às vezes um irmão dando uma direção para nós, às vezes um líder, às vezes um irmão responsável, dando direções para nós, a gente resiste tanto, a gente não aceita, né? E aí a gente acha que é o homem, mas não era Samuel, era Deus. Fique isso claro para cada um de nós. Muitas vezes Deus vai enviar pessoas que têm a aparência de Samuel, mas não é Samuel.
A gente vai dizer, nossa, meu irmão, irmão já passou, né? A gente não dá mais muita, não é muito performático, não tem muita aparência de um rei, é só um profeta, é só um irmão. A gente dá bem mais valor se for o patrão falando, se for uma pessoa, um ímpio de sucesso, aí a gente dá valor. Mas se for um irmão, Samuel, é profeta, tá, eu já ouvi, que Deus disse, é isso que te digo, é isso que te falo, tá bom. Nós queremos uma coisa nova, nós queremos uma coisa mais performática. Às vezes Deus está falando por meio do esposo, às vezes Deus está falando por meio da esposa, às vezes está falando por meio dos filhos, às vezes Deus está falando por meio dos pais, às vezes Deus está falando por meio dos irmãos. Mas estabelece os Samuéis. São só Samuéis. É só a irmã dos kids. É só o irmão do GC. É só o pastor da igreja. É só o outro irmão lá. É só Samuel. Essa gente, eu acho que essa gente viaja. Acho que essa gente... Aí Deus disse, Samuel, em paz. Não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. É duro isso. Samuel não gosta muito, né? Samuel disse, ele ficou incomodado, foi orar ao Senhor. Samuel não gostou do pedido deles. O Senhor disse, pode atender o pedido do povo, Samuel. Eles querem um rei? Vou dar um rei para eles. Só não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, e olha só como Deus lembra, né? Aí, desde quando eu os trouxe do Egito, eles sempre têm me abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estou fazendo com você o que sempre fizeram comigo. Portanto, atendo o pedido deles, mas avisa essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Porque, olha só, eles achavam que ia continuar tudo igual, só que agora eles teriam um rei. Aí Deus está dizendo, vocês querem um rei? Quando vem um rei como os demais, vai mudar o cenário. Não é tanto amor que tem assim, como vocês têm tido até hoje. Não é assim que as coisas acontecem. Vocês querem um rei? Querem mudar de vida? Querem mais aparência do que realidade? Tá bom, tem um preço. Querem mais aparência? Tem um preço. Querem a aparência do reinado das nações? Quer o kit de sucesso do mundo? Tem um preço. Avisa, Samuel. Avisa. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre me abandonaram, né? Avisa essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Vai mudar o governo agora, não sou mais eu que reino, que vou governar. Esse rei, tá bom. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse, o rei os tratará assim. Olha agora. Tomará os filhos de vocês para serem soldados. Era alguns soldados. Agora todo o povo vai ser soldados. Porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros na cavalaria e outros para correrem adiante dos carros. Colocará alguns deles como oficiais encarregados de 1.000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras dele, fazer as suas colheitas e fabricar as suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. Até então era como? Até então era cada tribo se organizava e estavam aprendendo a plantar, colher, né? Cada um fazendo para sua tribo, correto? Correto. Agora eles querem um rei, agora não vai mais trabalhar para ti, vai trabalhar para o rei. Não é mais tu que vai te enriquecer, as tuas terras. Não, agora tudo é terra do rei. As 13. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como as suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos. A terra que era tua não é mais tua, é do rei. Plantações de uvas, bosques de oliveiras e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos para trabalharem para ele. Sabe essa questão, né, de achar tudo que está na liderança personalista, que é tudo incomum, né? Vira um comunismo. Não, é muito melhor. Então tá. Então agora tudo é do governo, tudo é do rei. O teu carro não é mais teu. Teu terreno também não é mais teu. E os teus filhos também não são mais teus. Agora não é tu que educa eles, é a escola que vai educar. Você tá vendo? Sempre quando o homem pede um rei, todo reinado humano tem tirania.
Todo reinado humano tem um preço. Toda a vida aqui de sucesso do mundo tem um preço. Por isso que o Senhor nos convida, deixa eu ser o teu pai. Deixa eu ser um rei, deixa eu governar a sua vida. Mas muitas vezes chama muito mais atenção a forma que as nações, a forma que o mundo vive. E era isso que Israel não entendia. E agora Samuel diz, ok, Deus mandou dizer que vocês pediram um rei, tá bem. Só que o rei que vocês pediram, as terras agora não são mais de vocês, os seus filhos vão trabalhar para ele. Vocês não vão enriquecer para vocês vão enriquecer o rei. 16. Tomará também os empregados de vocês o melhor gado e os melhores jumentos para trabalharem para ele. E ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês. E vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá suas queixas. Mas, olha agora, olha a obstinação do povo aqui. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram, não adianta, nós queremos um rei. Sabe quando está obstinado? Tá bom. Queremos ser como as outras nações. Queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar nossas batalhas. Ah, tá. Antes as batalhas eram do Senhor, agora são as nossas. Tá bom. Samuel ouviu o que eles disseram e então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. Ele respondeu, faça o que eles querem, dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul, então viu esse personagem aqui, bonito, cara que sobressai, e rico. Meu Deus, é o desejado das nações, né? Porque bonito e rico. Ok. Esse é um rei. Agora vai ser o rei de Israel. Vamos lá. Acontece que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul, filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. Eles foram, sai agora, Saul e esse empregado, foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salisa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Saalim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado, vamos voltar para casa, senão, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. O empregado respondeu, espere, nessa cidade mora um homem santo, que é muito respeitado porque tudo que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Saul perguntou, se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar. Ou será que temos? O empregado respondeu, eu tenho uma pequena quantia de prata que posso dar a ele, para que ele nos conte onde poderemos achar as jumentas. É uma boa ideia, respondeu Saul. Vamos. Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Aqui o Samuel, né? Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram, o vidente está na cidade? Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer, né, vamos falar com o vidente. Porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes, certo? Ele está sim, responderam elas. Olhem, ali vai ele, ali na frente, ande depressa. Ele está entrando na cidade porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba o monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora e logo vocês o encontrarão. Então eles foram até a cidade.
Quando iam entrando, viram Samuel, que saía para subir até o lugar de adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel. Olha só, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, a essa hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador do meu povo Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul foi encontrar-se com Samuel perto do portão e perguntou: por favor, onde mora o vidente? Samuel respondeu: eu sou o vidente. Vá adiante de mim até o lugar da adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei todas as suas perguntas e vocês poderão ir embora. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você e a família do seu pai. Saul respondeu: eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel. E a minha família é a menos importante da tribo, então por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois se sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados. E Samuel disse ao cozinheiro: traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi para deixar reservado. Era a coxa, tá? O cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna, a coxa, e o pôs na frente de Saul. Samuel disse: olhe, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você comer nessa ocasião em que convidei o povo. E assim, naquele dia, Saul jantou com Samuel. Depois os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço e ele dormiu ali. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul, dizendo: levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu empregado que vá na frente e você espere aqui um instante. O empregado foi e Samuel disse a Saul: eu tenho um recado de Deus para você. Capítulo 10. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou e disse: o Senhor está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você, e que ele está dizendo: o que posso fazer para encontrar meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estarão indo a Betel para lá oferecerem sacrifício a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães. E você deve aceitar. Em seguida você irá para o monte de Deus, em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade vai encontrar um grupo de profetas, descendo o morro vindos do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. Esse versículo 6 aqui é a chave, viu? Então o Espírito do Senhor dominará você. Saul era até ser ungido. Depois que foi ungido, o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Ok? Assim, isso é um princípio.
Muitas vezes a gente diz, não, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou falar? Como eu não tenho capacidade. Não, mas o Espírito do Senhor se apossará de ti. Amém? É na força do Espírito. Tem coisas que a gente sente medo, não quer fazer. Mas o Senhor diz, vai. O meu Espírito te capacitará. Amém? 7. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia, aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul e seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul, ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam, viram isso e perguntaram: o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Um homem que morava ali perguntou: e os outros? Será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar no monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu empregado: onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E como não as encontramos, fomos falar com Samuel. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados, respondeu Saul. Porém não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito de ele se tornar rei. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem. Então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele. E o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram, e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus, o Senhor: ainda mais alguém? E ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul. E ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu num livro, que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos, que no seu coração sentiram a orientação de Deus, foram com Saul. Mas algumas pessoas de mau caráter disseram: como é que esse homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, olha só os inimigos agora, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade e então os homens de Jabes lhe disseram: vamos fazer um acordo e nós o aceitaremos como chefe. Naás respondeu: eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês e assim humilharei todo o povo de Israel. Os líderes de Jabes disseram: dê-nos 7 dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a você. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou: o que foi que houve? Por que todos estão chorando? Eles lhe contaram o que os mensageiros de Jabes tinham dito.
Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou e ele ficou furioso. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensageiros a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem: é isso que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer, então todos vieram com um só pensamento para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou de Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Eles disseram aos mensageiros de Jabes: digam ao meu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. Então eles disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem. Na manhã seguinte, Saul dividiu seus homens em 3 grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento amonita e o atacaram. Lá pelo meio-dia já haviam massacrado os inimigos. E os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Então o povo de Israel disse a Samuel: onde estão as pessoas que disseram que Saul não seria o nosso rei? Traga essa gente aqui, que nós os mataremos. Mas Saul respondeu: ninguém será morto nesse dia, porque hoje o Senhor Deus nos deu a vitória ao povo de Israel. E Samuel disse ao povo: vamos todos a Gilgal, e lá confirmaremos Saul como nosso rei. Olha só, olha para cá. Você imagina, está todo mundo reunido em tribos, certo? Então assim, quando passa, você imagina várias cidades aqui, a região. E aí o rei é ungido aqui em Canoas, por exemplo. Então agora a mensagem precisa chegar primeiro nos exércitos, depois precisa chegar a todo mundo. Por isso que alguns já não seguiam. Disseram que já um rei foi ungido e tal. Não, nós continuaremos aqui da nossa forma. Então agora essa informação precisa chegar para todos os líderes de todas as tribos. Era isso que esse cenário que estava acontecendo aqui. Por isso Samuel disse: vamos até Gilgal e lá confirmaremos Saul como nosso rei. Então todos foram a Gilgal e lá, no lugar sagrado, fizeram de Saul o seu rei. Ofereceram sacrifício de paz e Saul e todo o povo de Israel festejaram o acontecimento. Então Samuel disse aos israelitas: eu fiz o que vocês me pediram, dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Fui o seu líder desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei o boi ou jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma dessas coisas, eu devolverei o que tirei. O povo respondeu: o Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu e não tomou nada de ninguém. Samuel disse: o Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que hoje vocês acharam que estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor é testemunha, responderam eles. E Samuel continuou: o Senhor é testemunha. Ele que escolheu Moisés e Arão e trouxe do Egito os antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão e eu os acusarei diante de Deus. E os farei lembrar de todas as coisas poderosas que ele fez para salvar vocês e os seus antepassados. Quando Jacó e a sua família foram para o Egito, os egípcios escravizaram. E eles, os antepassados de vocês, pediram ajuda ao Senhor. Então ele mandou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e o colocaram nessa terra. Mas os antepassados de vocês esqueceram do Senhor, o nosso Deus. Por isso ele deixou que Cícera, o comandante do exército da cidade de Azor, e os filisteus e o rei de Moabe lutassem contra eles e os vencessem. Aí eles gritaram, pedindo ajuda a Deus, o Senhor, dizendo: ó Deus, pecamos, pois te deixamos e adoramos o Deus de Baal, de várias cidades e também de Astarote. Mas agora livra-nos dos nossos inimigos e nós te adoraremos. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefité e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos, e assim vocês viveram em segurança.
E quando viram que o rei Naás de Amon ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor, nosso Deus, como rei, e me disseram: nós queremos um rei para nos governar. Agora aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram. E o Senhor lhes deu esse rei. Tudo correrá bem para vocês se temerem o Senhor, nosso Deus, se o adorarem, se o ouvirem, se obedecerem às suas ordens, se vocês e o seu rei o seguirem. 15. Porém, se não ouvirem o Senhor e se desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. Fiquem agora onde estão, e vocês verão que coisa maravilhosa o Senhor vai fazer. Estamos na época da seca e o trigo está sendo colhido, não é mesmo? Pois eu vou orar e o Senhor vai mandar trovões e chuva. Quando vocês virem isso acontecer, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus, o Senhor, quando pediram um rei. Aí Samuel orou, e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuva. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel, e disseram a Samuel: por favor, ore por nós ao Senhor, seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. Não fiquem com medo, respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar o Senhor, nosso Deus, mas sirvam a Ele com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos, eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois caso contrário, estaria pecando contra o Senhor. E eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente com todo o coração. Lembre das grandes coisas que Ele fez por vocês. Mas se vocês continuarem a fazer o mal, certamente tanto vocês como seu rei serão destruídos. Amém? É até aqui hoje, né? 7-12, né? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra revelada. E pedimos a Deus que o Senhor sempre torne muito lúcido nossa mente e nosso coração de que o Senhor é o governo supremo na nossa vida. Livra-nos, ó Deus, de desejarmos a vida com a aparência do mundo. E nos leva a perceber a realidade daquilo que carregamos. Leva-nos, ó Deus, a discernirmos, ó Deus, que na simplicidade o Senhor, na fraqueza e na simplicidade o Senhor se revela. Livra-nos, ó Deus, de desejarmos uma família melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, um trabalho, seja lá o que for. Livra-nos, ó Deus, de acharmos que a nossa vida precisa ser como a do mundo é. Livra-nos, ó Deus, de acharmos e acreditarmos que a maneira que seremos abençoados é igual à maneira que o mundo cresce, se estabelece. Não, não é assim. O Senhor nos abençoa a partir da riqueza. Não importa o lugar, não interessa as pessoas. E a gente muitas vezes olha e diz, mas como? Será o filho? Será Saul um profeta? Mas quando o Espírito do Senhor vem, o Senhor transforma o coração. Muitas vezes achamos, ó Deus, que não pode acontecer a partir da nossa família, com a nossa casa não pode ser. A partir das nossas habilidades não tem como. Mas quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, tudo muda. É teu Espírito que nos transforma. É teu Espírito, a tua graça que nos enriquece, que nos favorece. Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não somos fracos, reconhecemos que precisamos do Senhor. A mão do Senhor é graciosa para conosco. E o Senhor estabelece a sua vontade. Senhor, nós estamos iniciando essa semana. Leva nossos pensamentos cativos à tua palavra. É o Senhor que nos abençoa.
será pelo Espírito do Senhor, não será pela nossa força, não será pela nossa capacidade. Estamos sendo libertos, ó Deus, dia após dia, está saindo a luz. Percebo isso, Jesus, está saindo a luz. Nossa mente está sendo transformada, nosso coração está sendo transformado e mudado. Está sendo transformado. Nossos olhos estão sendo fixados em direção a Cristo, a Tua palavra, a Tua promessa. Livra, Deus, que dos nossos olhos estarem pedindo um rei, quando o Senhor já nos deu um profeta. Livra-nos, ó Deus, de pedirmos, buscarmos a aparência de um reino, quando nós temos a realidade profética da unção, da bênção de Deus. Torne o nosso coração mais sensível, mais puro, mais simples também. Isso não quer dizer que nós não sejamos abençoados e não há problema nenhum na bênção. Mas que o nosso coração não esteja fixado, os nossos olhos não estejam, ó Deus, direcionados à aparência das coisas. E ao método, não ao método do mundo, não como as outras nações. O Senhor nos abençoará a partir da sua promessa, por meio do seu Espírito. É o Espírito do Senhor que nos capacita, é o Espírito do Senhor que nos instrui. Abençoa, Deus, cada família que está reunida hoje na sua casa, cada irmão que está aqui nesse devocional, com tanta honra, a tua palavra. Quero declarar, os nossos corações estão afetados pela tua palavra. Nossa mente está sendo mudada e transformada, um espírito novo. O Senhor está fazendo uma coisa nova. O Senhor está trazendo a luz e nós estamos percebendo. O Senhor vai estabelecer caminhos no deserto e colocará rios em lugares antes desolados. Nós oramos e te agradecemos pela tua doce e maravilhosa palavra. Que nos corrige, nos exorta, nos encoraja, nos apacenta, nos instrui, nos motiva, nos inspira e nos guia a caminhos eternos. Somos gratos. Oramos em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Amém, querido irmão. Uma boa tarde para você. Uma boa semana. Se desfrute da promessa de Deus. Saiba que é o Espírito do Senhor que capacita você. Amém? É o Espírito do Senhor que capacita você. E o Espírito do Senhor, quando o Espírito vem, você não tem mais medo. O Espírito vem sobre você, tudo muda. O coração muda. Você está vendo? Deus mudou o coração de Saul. Não tente mudar o coração de alguém. Profetize. Que o Espírito do Senhor vem. Quando o Espírito do Senhor vem, ele transforma corações. Amém? Amo a sua vida. Grato por você estar aqui em torno da palavra de Deus, sendo honroso, em unidade, em amor, em constância. Amém? Lembre seus irmãos que porventura não estejam no devocional. Seja aquele que encoraja eles, chama, compartilhe o link com as pessoas. Cada vez mais nós nos acrescentemos em torno da palavra de Deus. Amém? Graça e paz. Boa semana. Lembrando que amanhã iniciam-se as aulas do DNA. Irmãos de Porto Alegre, por favor, façam as inscrições. A gente tem sido, tem enfatizado, tem reiterado isso várias vezes. Amém? Nós pedimos que você, com o GC, organize, você aí manda mensagem para os irmãos que você sabe que tem que fazer, enfim, auxilios, ok? Lembrando que cada um deve fazer a sua inscrição, não é o líder que faz a inscrição, você pode auxiliar, mas a pessoa tem que responder perguntas ali, pode traçar perfil, ok? Então, auxilie, mas a pessoa mesmo já tem essa experiência da inscrição, faça isso. Amanhã já se iniciam as aulas do DNA. Amém? Amém. Graças e paz. Oi, pai.
Oi, sua linda.